A Conspiração do Sem Mesada, de José Crespo. Essa é uma obra de ficção sobre fatos ocorridos há muito tempo na província de Chiririca da Serra e, portanto, qualquer semelhança com pessoas vivas ou situações reais será mera coincidência. Capítulo 4 – O falso diploma falso. As informações do cotidiano nos gabinetes administrativos têm um valor inestimável. Saber qual é a agenda do dia, com quem o diretor se reuniu e sobre o que discutiram são elementos cruciais. Colocar escutas telefônicas é uma opção, mas podem ser descobertas. Melhor do que isso é ter alguém que circule livremente, sem despertar suspeitas, e depois transmita essas informações para terceiros interessados. O Paço Provincial é um desses redutos, onde grandes decisões são tomadas com base nas diretrizes do plano de governo e as tarefas de execução são distribuídas para toda a rede operacional, de modo harmonioso, integrado e resolutivo, englobando servidores estatutários, comissionados, terceirizados e voluntários. Ao montar minha equipe de governo, escolhi pessoas em quem confiava totalmente e dotadas de qualificação, desembaraço e motivação para o exercício dos cargos. Uma dessas pessoas era Mariane, a assessora que, atendendo às circunstâncias e ao meu pedido, havia levado o bolo envenenado para casa e de que tratamos no capítulo anterior. Eu a conheci durante a campanha eleitoral, já que ela fazia parte do círculo de confiança de Roberto Amauri. Era natural, portanto, que eu a convidasse para integrar o gabinete. Por outro lado, mesmo sabendo que o cargo de vice era de expectativa, considerei que seria um desperdício deixar Zack e Mera em casa e a convidei para ocupar uma sala no mesmo piso e participar de todas as atividades do gabinete. Infelizmente, eu não percebia a personalidade mesquinha e desestabilizadora que Zack trazia consigo. Desde seu primeiro dia de trabalho, começou a orquestrar um plano para afastar Mariane do ambiente administrativo. Sigilosamente, instruiu agentes a investigar o passado pessoal e familiar de Mariane. Não encontrando nada que manchasse sua reputação, ordenou uma investigação sobre seus diplomas acadêmicos. Cabe observar que um diploma não define completamente um profissional, visto que atributos como idoneidade e habilidades específicas são muito importantes. Contudo, a legislação para nomeações requeria um grau de ensino superior, do 3º grau. Mariane vinha de uma família de poucos recursos e de muitas dificuldades, mas era íntegra e seguia valores cristãos. Morava no bairro de Marechal Tobias. Ela era uma daquelas crianças, anos antes, que passavam o dia descalças na perigosa curva sob o viaduto do trem, entre Marechal Tobias e Vila Petúnias, tentando ganhar gorjetas para ajudar sua mãe, que sozinha cuidava e educava suas irmãs menores. Ela completou o ensino fundamental na escola pública do bairro, porém, devido à necessidade de ajudar no sustento da família, não pôde continuar com a educação regular. Anos mais tarde, procurou um supletivo para recuperar o tempo perdido. Encontrou uma escola séria no centro de Chiririca que fornecia materiais de estudo para os alunos estudarem em casa e comparecerem apenas para esclarecimentos e provas. Essa escola era uma filial do Colégio Brasileiro de Suplência à Distância, com sede no Rio de Janeiro, regularizada e reconhecida. Mariane se dedicou aos estudos e passou em todas as disciplinas, recebendo seu diploma com a devida publicação no Diário Oficial daquela capitania. Não havia nada de irregular em seu diploma. Porém, Zack Mera, impulsionada pelos sentimentos mesquinhos, não se conformou e ordenou a seu agente, codinome Bossi, que encontrasse ou fabricasse alguma irregularidade no diploma de Mariane. Bossi, então, buscou dirigentes educacionais da capitania de São Paulo, responsáveis por supervisionar as escolas, públicas e privadas em geral. Descobriu que o colégio com sede no Rio de Janeiro não possuía autorização para ter filiais na capitania de São Paulo. A partir daí,
Bossi montou uma falsa narrativa de que o diploma de Mariane era falso. Não por culpa dela, mas porque o Colégio Carioca não tinha permissão para emitir diplomas na capitania de São Paulo. Essa narrativa, maliciosa e mentirosa, proferida publicamente pela vice-legalista, como frequentemente se autodenominava, ganhou credibilidade. Vale ressaltar que nunca, nem depois da alegada falsificação do diploma de segundo grau de Mariane, nenhuma ação foi tomada contra o supletivo carioca em Xiririca. Ele funcionou normalmente por vários anos, diplomando mais de 3.000 alunos, sem que outros sofressem as humilhações e prejuízos enfrentados por Mariane. Com essa falsa narrativa, Zack Mera, em conluio com seu parceiro Sweet Peçonha, iniciou uma maliciosa campanha para afastar Mariane da prefeitura provincial, cassar meu mandato e, ainda mais, induziu o agente Landim Excêntricos a processar Mariane por falsificar o diploma de segundo grau. E como eu conhecia as verdades e defendia Mariane, Sweet Peçonha, utilizando a Dark Web, criou vários memes induzindo as pessoas a acreditarem que eu e Mariane éramos amantes. Outra grande mentira que nunca aconteceu, manchando minha imagem política e com isso facilitando o plano já em andamento para derrubar meu mandato e assaltar o poder em Xiririca da Serra. E mais grave, para ser nomeado assessor ou assessora, a lei exige apenas o diploma de terceiro grau, universitário, o qual Mariane possuía e tinha sido obtido numa escola local de renome. Com tudo isso, Mariane, pressionada, pediu exoneração e logo em seguida a conspiração, a primeira delas, me derrubou. Entretanto, o Tribunal de Justiça da Capitania anulou esse ato ilegal dos vereadores e retornei ao cargo um mês depois, reformulando a equipe e prosseguindo o governo. Como o processo judicial contra Mariane, instaurado por Landim Excêntricos a pedido da conspiração, ainda estava em andamento, não pude recontratá-la como assessora. Ela, contudo, concordou em assinar um termo de voluntariado para auxiliar o governo nessa nova fase, dedicando-se apenas 6 horas por semana para organizar minhas atividades de campo nos bairros. No entanto, nesse segundo momento, o vereador Boss Canalha assumiu a coordenação da conspiração, aperfeiçoando os procedimentos. Ele acusou Mariane, sem fundamentos, de usurpar cargo público e, com o apoio da mídia financeiramente comprometida, fez com que Mariane se afastasse do governo novamente. Logo após, fui derrubado pela segunda vez. Ainda há um episódio mais sinistro por vir. Durante os processos judiciais movidos por Landim Excêntricos contra Mariane, ele pediu à sua colega Mary Brown que chamasse Mariane informalmente e revelasse que a intenção deles, dos conspiradores, era apenas derrubar o alcaide provincial e que não tinham nada contra ela. Mary Brown ofereceu isentá-la de qualquer culpa, tanto no caso do diploma falso, quanto na falsa alegação de usurpação de cargo público, contanto que Mariane mentisse em seus depoimentos e me incriminasse. Mariane recusou-se a fazê-lo e, como resultado, foi perseguida por ambos esses agentes, sendo por fim condenada. Mary Brown, pouco depois, seguiu para um destino diferente e provavelmente já respondeu por seus atos. Capítulo 5. O estelionatário sedutor. Na próxima segunda-feira. Não perca. A Conspiração do Sem Mesada, de José Crespo.